Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Espero que você esteja bem. Se não, espero que hoje eu possa te ajudar um pouquinho, a melhorar um pouquinho, a conhecer um pouquinho mais, né? Para que ser a mesma pessoa se você pode ser alguém melhor ainda? Espero te ajudar, ok? E nesse encontro, eu quero trazer para você algo diferentemente dos últimos encontros. Eu falei muito de relacionamento, de comunicação, que são fundamentais para o seu desenvolvimento, para os seus relacionamentos, enfim, nós não vivemos sem outras pessoas, ok? Mas hoje eu quero tratar de um tema sobre você mesmo, né? Tua mente, teu físico, teu estado emocional. Eu quero falar de uma coisa chamada ansiedade. Eu, particularmente, não gosto muito de rótulos, né? Não gosto muito de rótulos. Quem me conhece já sabe. Mas essa palavrinha, né, a ansiedade, ela está aí em todos os cantos, em todos os lares, em todas as empresas, né? Por quê? Porque as pessoas estão ansiosas, muito ansiosas. É claro, um volume de informações, aquele volume enorme de informações, tende a você acelerar mais o seu pensamento e tende a fazer com que você tente antecipar, projetar o teu futuro. E muitas das vezes, né, na maioria delas, essa projeção, esse criar o teu futuro, esse imaginar o que vai acontecer, você cria não de uma forma positiva ou útil, mas você faz isso de uma forma que não é a mais adequada. Talvez a projeção de algo que vai dar errado, algo negativo, enfim, uma expectativa que não é mais adequada. Então, praticamente, a ansiedade é você tentar antecipar o futuro, né? Você tentar criar como será o futuro, de alguma forma. Então, você tem dois caminhos: criar ele de forma positiva ou criar ele de forma negativa. Por isso que o tema hoje é visualização e ansiedade. O que a gente pode fazer com a visualização, com a ansiedade e os nossos medos? Porque a ansiedade, se ela é negativa, está relacionada ao medo. Medo do que pode acontecer, ok? Como é que a gente pode entender isso, dominar um pouquinho ou amenizar um pouquinho essa sua ansiedade? Então, antes de eu continuar, escreva aqui no canal, chame aí alguém que você conheça, que está aí perto de você, que tem um pouco ansioso ou não, ou você mesmo, compartilha depois com pessoas que você acredita que podem ajudar, tá? Então, a ansiedade, a gente projeta o futuro de alguma forma. A projeção do futuro, a visualização, ela é muito importante. É assim que as pessoas criaram grandes coisas no mundo, né? Pessoas, grandes líderes, invenções, da forma da criação. Albert Einstein, ele criou a teoria da relatividade e outras, né, através da imaginação. Ele tem uma frase que diz que a imaginação é melhor do que mais importante do que o conhecimento, é a frase dele. Tá? Que o conhecimento ele é limitado, mas a imaginação não. Ela engloba o mundo, a imaginação ela pode se expandir para onde você quiser, ela dá origem à evolução. Então a imaginação é muito importante. Eu não diria que é mais importante, ele disse, mas é muito importante. E grandes líderes também. Walt Disney, né, se não fosse aquela capacidade de imaginação dele, não teria criado o que ele criou. Uma capacidade fantástica de imaginação. Uma imaginação, não sei se vocês concordam até aqui, esses dois exemplos que eu dei. Imaginações positivas, úteis, criativas, né? Que mudaram o mundo, ok? Então, agora, como eu disse, né, a gente vive criando coisas que não são atraentes, não são positivas. Há pouco estava vendo um filme que é da década de 80, que é o Karate Kid, acho que tem outra versão agora. E eu peguei numa cena onde o senhor Miyagi, né, Miyagi, se eu não me engano, Miyagi, isso. O Daniel San, que é o discípulo lá, está junto com ele e ele fala assim: por que você não poda, né, essa árvore para virar um bonsai, né, aquela arte bonsai? E ele fala: mas eu não sei nada, eu não sei como fazer isso, nem imagino. E aí ele começa assim, fecha os olhos e começa a imaginar árvores, todo tipo de árvore que você já viu, árvores bonitas, verdes, e começa a imaginar
até os bonsais que você viu aqui comigo agora há pouco. E vai imaginando, só pensa nisso, só foca nisso. Agora abre os olhos, na sua frente começa a podar. E ele começa a podar o bonsai, ele faz um bom trabalho. Por quê? Porque a mente dele, ela está abastecida ali de imagens positivas, de árvores, somente de árvores, de bonsais. Ali não tem nenhum medo, ele só concentrou no que ele precisava fazer ali. Então é muito importante a gente então se concentrar naquilo que é importante, que vai dar certo, que está sob nosso controle. Então, se você tem algo, um encontro, um projeto, uma apresentação, alguma coisa que está te incomodando, alguma decisão importante, é importante você eliminar as imagens negativas e começar a pensar nas positivas. Tá, ok. Agora vamos fazer o seguinte, vamos imaginar, eu vou trazer para vocês aqui uma técnica, uma maneira de fazer isso de forma mais pragmática. Então vamos imaginar que você tem uma reunião. Não se esqueça, se inscreva no canal, curte aqui, legal? Então vamos lá, imagine, traz aí para você o que você tem um encontro, uma reunião, uma decisão, algo que você vai pedir, que você vai delegar, alguma coisa, uma conversa com alguém, com filho, marido, esposa. Imagina algo no futuro aí que você tem, um desafio que você tenha, tá? Algo que te está trazendo ansiedade, tudo bem? Aí você tem lá uma data, ok? Vamos supor, eu vou fazer uma apresentação, ter um treinamento daqui 10 dias, dia 5, treinamento dia 5. Ok, então eu vou imaginar lá o treinamento no dia 5, ok? Dia 5, onde vai ser? Vai ser em tal lugar. Então você vai ter na sua mente o local e a data, ok? Correta. Então agora eu quero pedir para você, faça comigo, tá? Se você quiser fazer agora ou assistir depois de fazer e me ouvir novamente, tudo bem. Ou se não, vai me seguindo. Então eu peço para você aí, você que deseja reduzir sua ansiedade, que queira aprender essa super técnica, fechar os olhos, ok? E se imaginar como se tivesse de olhos fechados, tranquilamente, relaxa, ok? Esvazia sua mente, só pensa em você aí sentado ou deitado, não sei como você está. Presta atenção no seu corpo, em você, na minha voz, somente nisso. Esquece tudo, você só está aí. Ok, se imagine agora flutuando, tá? Você vai flutuar como se fosse um drone, uma câmera. E você vai ir em direção ao seu futuro, aquela data, por exemplo, não sei a data, a minha é dia 5. Então você vai caminhar voando até aquela data. Você vai passando as horas, vão passando os dias, e você vai indo, e você vai flutuando em direção àquele local. E você vai chegar naquele local e vai enxergar por cima, como se fosse uma câmera. E o que você vai ver naquele local? Você, naquele ambiente, naquele local, você vai ver você fazendo o que você espera fazer. Ou uma conversa, ou uma palestra, ou uma apresentação, algo que você espera fazer naquele momento, não sei o que é, mas você sabe. Então você vai se enxergar as pessoas, o ambiente, como se fosse uma câmera de cima. Talvez 45 graus, meio de lado assim, mas você vai enxergar, se você quiser projetar de frente também pode, mas fique mais para cima. E você vai enxergar tudo acontecendo e as coisas acontecendo até o final, até quando termina. Se você terminou uma apresentação, serão as palmas que você vai ouvir. Qual é o melhor cenário nesse momento? Se você está numa conversa, talvez um abraço de duas pessoas, se você está numa dinâmica, seja lá o que for, você vai visualizar a finalização disso tudo, ok? Você finalizando tudo isso, tá? Então imagine lá finalizando. E você vai com a câmera passar nesse momento. Como se já tivesse passado, talvez você já está indo para casa, talvez você já está indo dormir e você está lembrando do que passou já. Já passou, já foi. E você vai virar essa câmera e voltar ao contrário. Vem voltando, se você quiser de costas também, mas você vai passar por todo o processo ao contrário, vai vendo as coisas acontecendo, as palmas, o término, vem voltando os dias, voltando as horas, até voltar onde você está hoje aí, sentado nesse momento que está me ouvindo. Faça isso.
Ok, aí você pode abrir os olhos agora, se estiver de olhos fechados, abra os olhos, isso, olha aqui para mim, abre os olhos, volta aqui, ok? Bom, é claro, você ouviu a gravação e você pode fazer isso mais pausadamente, detalhe a detalhe, fazendo esse sobrevoo e passando e depois voltando. Se você fez agora, mesmo que agora rapidamente assim, talvez você já esteja, quando você pensa naquilo, menos ansioso, mais tranquilo. Como é que eu sei que eu estou menos ansioso ou não, Cavalcante? Você sabe pela sensação, né? O seu estado, como você está se sentindo. A ansiedade te deixa um pouco mais tenso. Se você estiver mais relaxado quando pensar naquilo, você já diminuiu, reduziu a sua ansiedade. Você já reduziu um pouco a sua ansiedade. É assim que você sabe, quando você pensa naquilo e já não dá aquele impacto, aquela ansiedade, aquela sensação, ok? Isso você pode perceber aí. E você pode fazer 1, 2, 3, 4, quantas vezes você quiser, sempre quando você sentir ansiedade de algo que está por vir no futuro. E lógico, crie um filme positivo. Se você pode criar, crie o positivo. A nossa mente, ela não sabe a diferença da imaginação e da realidade. Okay? Por exemplo, se você se imaginar numa tábua andando no chão, para quem tem medo de altura não vai ter problema nenhum. Se você pedir para uma pessoa que tem medo de altura fechar os olhos e imaginar ela caminhando numa tábua entre 2 prédios, aí ela pode ter uma sensação, ela nem consegue fazer de conta. Então, nosso cérebro ele não sabe essa diferença da realidade e da imaginação. Por isso que quando você cria essa cena, a tua mente ela já imagina que ela reduz a ansiedade, porque você já passou por isso mesmo que na sua mente. Olha que interessante. Mesmo que na sua mente. E quando isso acontecer, quando você for executar o que você vai ter que fazer, esse encontro, essa data, também vai acontecer a mesma coisa. Você vai estar mais tranquilo, mais calmo, porque a tua mente ela entende que já passou por aquilo. Legal? Bom, mais do que sucesso, eu desejo mais sucesso na sua vida profissional, na sua vida pessoal, é claro que a gente quer isso. Eu desejo que isso aqui faça a diferença na sua vida e das pessoas que você ama. Um beijo no coração e até uma próxima.